Bom dia, bom dia, bom dia a todos os seguidores da Glauber Nunes Advocacia, vocês estão bons, né? Então, depois de um feriadão como esse, depois de um fim de semana bom, estamos mais uma vez aqui no trabalho, no nosso escritório, para falar de um assunto bem interessante: contrato de gaveta na compra e venda de imóveis, né? Vamos deixar o pessoal chegar, vamos chegar para cá, vamos se achegar, vamos mandar as dúvidas. Nós vamos falar hoje sobre isso. Eu vou deixar aqui, abrir aqui uma caixinha de dúvidas. Cadê? Quem quiser mandar suas dúvidas pode mandar. Quem quiser comentar pode comentar. Vamos lá. Vamos chegar para cá. Já vai chegando o Wagner San, tudo bem, Wagner? Meu querido San, violinista, um exímio violinista, um abraço para ti, tá? Você é um dos grandes expoentes da música aqui no Goiás, um grande profissional, né? São 11 horas agora, o nosso encontro está marcado agora para as 11 horas e nós vamos segurar um pouquinho para poder entrar mais pessoas, apesar de que essa live ela vai ficar gravada, você pode assistir a qualquer momento, tá? Mas vamos deixar chegar mais pessoas, pelo menos uns 3 minutos, que é o tempo que o pessoal chega. E aí eu vou falando aqui, justamente porque ela vai ficar gravada, e nós temos aí várias implicações no que tange ao contrato de gaveta, tanto para o vendedor quanto para o comprador, principalmente para o comprador. Então você que está interessado em comprar imóvel, né, vai comprar aquele imóvel que já está financiado, vai comprar o famoso ágil, né, tem que se ligar, tem que se proteger para saber o que pode acontecer com esse contrato de gaveta. Realmente é seguro comprar imóvel através de contrato de gaveta, através de contrato de boca? Tem gente que compra imóvel, olha só que loucura, tem gente que compra imóvel através de contratos verbais, né? Ou seja, na total confiança. Se o vendedor não for uma pessoa de confiança, quais são os riscos que você está correndo, né? Já são 11h01, vamos esperar mais 2 minutos para entrar mais pessoas. Vamos lá, vamos entrar, vamos convidar. Você pode convidar mais pessoas, né? Vamos entrando. Luci Dourado acabou de entrar. Oi, Luci, tudo bem? Um abraço. Obrigado pela sua presença aqui na nossa live. E não deixe de mandar para outras pessoas. Mande esse aviãozinho aí, ó, do Instagram, né? Esse aviãozinho de papel. Convide pelo menos ali umas 5 pessoas para que mais pessoas possam saber sobre o contrato de gaveta. Tem muita gente nesse momento aí que o Brasil está enfrentando, querendo vender imóvel, tem gente querendo comprar imóvel e muitas vezes as pessoas querem cortar o caminho da compra e da venda de maneira correta, né? Querem fazer aí o famoso contrato de gaveta. Só que esse contrato de gaveta ele pode ter implicações não tão satisfatórias, né? 11h02, falta mais 1 minuto, daqui a 1 minuto nós vamos iniciar de fato, e aí as pessoas vão entrando ao longo da live, né? Várias pessoas estão entrando aí, mande para mais pessoas, convide mais pessoas, para que mais seguidores possam saber, mais pessoas possam saber a respeito do contrato de gaveta, que é um assunto importantíssimo no nosso dia a dia. E esse contrato de gaveta, eu estou falando sobre imóvel, mas muitas vezes ele se aplica também para bens móveis, tá? É bom a gente deixar bem claro isso, porque alguns bens móveis são vendidos, são comprados através de contrato de gaveta e existe aí todo um trâmite para você pelo menos manter ali um pouco da segurança. Mas no caso dos bens imóveis, esse sim é que necessitam você ter bastante segurança, certo? Eu vou colocar aqui no nosso, tá aberto aí o chat, estou colocando aqui no nosso computador a lei 8.004, que nós vamos precisar dela, tá?
que nós vamos precisar dela ao longo da nossa live. Vamos lá? Então são 11h04, já passou aqui até 1 minuto. E aí já vamos começar a nossa live. Então sugiro, se você não entrou, entre o quanto antes. Vamos lá? Vamos começar a live então? 11h04, já esperamos o pessoal aí, algumas pessoas já entraram, outras vão entrar. E aí nós vamos mandar aqui para algumas pessoas para poderem ter aí conhecimento sobre o nosso encontro. Você que é corretor de imóvel, você que é advogado que trabalha na área de imóvel, né? Então, não deixe de entrar na nossa live. Estou enviando aí para várias pessoas. Vamos lá, vamos começar. Contrato de gaveta. Vamos começar aí. Contrato de gaveta. Nós temos aí algumas pessoas ao vivo. Mande para mais pessoas. Manda um aviãozinho. Manda aí para umas 10 pessoas. Mande para vários. Dá um clique no coraçãozinho. Né? Curte a nossa live, que isso ajuda bastante na divulgação para que o Instagram ele possa entregar para mais pessoas. Contrato de gaveta. O que é o famoso contrato de gaveta? Contrato de gaveta foi uma modalidade, foi uma espécie de contrato, é ainda uma espécie de contrato muito utilizada no Brasil, certo? No qual duas pessoas, o vendedor e o comprador, eles firmam um contrato particular, um instrumento particular de compra e venda. Você vender um bem através de um instrumento particular é válido? Depende do bem. Por quê? E aí eu vou trazer o artigo 1227 do Código Civil, que está aqui na minha tela, certo? O 1227 diz assim, ó, os direitos reais, ou seja, direitos sobre res, sobre coisa. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transferidos por ato entre vivos só se adquire com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. Artigo 1245 a 1247, salvo os casos expressos nesse Código. Artigo 1245, transfere entre vivos a propriedade mediante registro do título translativo no registro de imóveis. Parágrafo 1º do artigo 1245. Enquanto não se registra o título translativo, ou seja, que vai sair do vendedor e vai para o comprador, translativo, né, transação, o alienante, que é a pessoa que está comprando, ou seja, o comprador, o vendedor, desculpa, o alienante é o vendedor. O alienante continua a ser havido como dono do imóvel, ou seja, o imóvel alienado, eu tenho o alienador e o alienante. O alienante é o vendedor, o alienador é o comprador. Enquanto não for transferido do alienante para o alienador o bem alienado, ou seja, do vendedor para o comprador, o bem em questão, o vendedor continua sendo dono, tá? Parágrafo 2º do artigo 1245, enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação da invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como o dono do imóvel. Então veja bem, enquanto eu não transferir essa propriedade, e essa transferência ela se dá como? Através do registro no cartório de registro de imóveis. Gravem bem, é o que nós vamos chamar de CRI, cartório de registro de imóveis. Enquanto esse bem ele não for registrado, o bem ainda é do vendedor. Olha só que interessante.
Então, para que seja aperfeiçoado, para que essa venda seja concretizada, ela tem que ser transferida e registrada. O registro é o termo que vai dizer que saiu do vendedor A e foi para o comprador B. Então eu tenho aí esses dois artigos, anotem aí, o 1227 e o 1245, parágrafos 1º e 2º. Mas o que acontece é o seguinte, muita gente adquire um imóvel, tá? Ele adquire um imóvel financiado, esse imóvel é financiado, e aí está pagando as parcelas, chega um momento que ele não consegue mais pagar as parcelas. Ou ele quer mudar de cidade e aí ele decide vender esse imóvel. Essa venda desse imóvel, ela tem implicações jurídicas, ela não pode se dar de forma tão simples, onde duas pessoas fazem um contrato, ou seja, intervivos entre duas pessoas que estão vivas e não dá a devida publicidade. O que nós queremos trazer aqui é que questões patrimoniais envolvendo imóveis tem que ser dada a devida publicidade, aquilo que nós chamamos de efeito erga omnes. Entrou aí a Luma, o Lucas Chaves e o Frederico. Obrigado, pessoal, pela presença, tá? Mande para mais pessoas, se possível, manda um coraçãozinho para que o Instagram entregue para mais pessoas, para que mais pessoas possam entrar nessa live e saber disso. Então, quando eu tenho essa transferência de imóveis, eu tenho que dar uma satisfação para toda a sociedade. É o famoso efeito erga omnes, para que todos possam saber que essa propriedade já não é mais de A, mas agora ela é de B. Ela já não é mais do José, agora ela é do João, que evita até o chamado esbulho possessório, né? O esbulho daquela propriedade, porque aquela propriedade ela não está a ermo. Agora todos sabem, todos passam a ter ciência de que aquela propriedade pertence ao fulano, ao José, a Maria, ao Francisco, certo? E aí o que ocorre? Fazendo isso, dando essa publicidade, o negócio jurídico de transferência do imóvel, ele se concretiza. Agora, vamos lá. E quando não acontece isso? Quando é o famoso contrato de gaveta, que é aquele que A faz o contrato com B, ou seja, José faz o contrato com João, e só eles dois sabem dessa negociação. Ninguém mais sabe. Ou seja, o contrato de gaveta, ela é feita de forma privada. Ao invés de ser um instrumento público, guardem bem essa palavra, né? Instrumento público, ele é um instrumento particular. Não passa pelo tabelionato de notas ou até mesmo pelo cartório de registro de imóveis, fazendo com que o imóvel seja considerado, ele seja considerado irregular. E aí tem vários riscos à negociação. Por quê? Por exemplo, esse imóvel, para todo efeito, ele ainda está com o vendedor, ele ainda está registrado no nome do vendedor, ele não está registrado no nome do comprador. Então, para toda a sociedade, para o Estado, esse imóvel, ele não teve transferência. Aí eu tenho as implicações da sonegação de impostos, porque quando você transfere uma propriedade, você tem que fazer o pagamento dos impostos, você tem que pagar as taxas cartorárias, então você tem toda essa implicação. Então não dá só para simplesmente fazer um contrato de compra e venda de gaveta, e esse contrato de compra e venda de gaveta, ele ter por correto, ele ter por seguro. E aí eu vou trazer a questão do imóvel financiado. O que é o imóvel financiado? Semana passada, quem assistiu o nosso episódio 1, Me Conta Essa História Direito, vai entender porque eu estava falando justamente do chamado imóvel financiado, né? A possibilidade dos bancos poderem reaver esse imóvel através do cartório, né? Ou seja, através do trâmite totalmente cartorário, sem precisar de ingressar na justiça. Então, dá um pulinho na live da semana passada para você entender melhor o que é o imóvel financiado. Mas aí, voltando ao nosso exemplo, José ele quer vender esse imóvel financiado. Ele foi lá, financiou o imóvel, assinou o contrato com o banco emprestou o dinheiro, ou seja, ele é mutuário
guardem também essa palavra, ele é mutuário, ou seja, é um contrato de mútuo, onde o banco empresta o dinheiro para comprar o bem e aquele bem é a garantia do negócio. Se a pessoa não paga, o banco vai lá e reaver o bem, porque o bem é a garantia. A pessoa não tem garantia pessoal, ele não tem ele não tem uma fiança, né? Ele não tem uma fiança. Então ele não tem um fiador. Se ele não tem um fiador, o bem garante o negócio. E aí ele decide fazer um contrato de gaveta. José firma um contrato de gaveta com o João, fala: olha, João, estou vendendo aqui esse imóvel, estou precisando aí sair da cidade, eu tenho que vender logo, estou precisando de dinheiro. Compra esse imóvel aqui na minha mão. Aí o João: tudo bem, beleza, eu vou comprar, vou assumir as parcelas. Olha só, ele assume as parcelas do imóvel no contrato de gaveta, no contrato particular. E eles dois firmam o contrato. E aí José viaja tranquilo, com dinheiro no bolso, sem maiores preocupações. Será? Não. Ele vai ter que ficar preocupado. Por quê? José vende o imóvel para João através de um contrato de gaveta. Primeiro ponto, das parcelas. Se o João não paga as parcelas, não é o nome de João que vai a protesto. É o nome de José. Porque lembra do início da live o que foi que eu falei? Para todo efeito, enquanto não houver a transferência desse imóvel, o vendedor é que ainda continua sendo o dono. Então, no dia em que o João vendeu esse imóvel a José e José não quis mais pagar as parcelas, não é o nome de José que vai ser protestado, é o nome de João. Primeiro ponto negativo do contrato de gaveta. Segundo ponto negativo do contrato de gaveta. Primeiro eu trouxe para João, agora eu vou trazer para José, que é o comprador, né? Ou seja, João vendeu o imóvel para José, fez um contrato de gaveta e aí deixou José passar para dentro do imóvel, ou seja, José passou a habitar o imóvel com a promessa de que pagaria com 15 dias. Agora veja o ponto negativo que José pode gerar em João. Está lá no imóvel, já está morando, 15 dias vai fazer o pagamento. José não paga a João. Olha o problema agora. Do comprador para o vendedor. Porque não existe garantia no contrato de gaveta. O contrato de gaveta ele não faz garantia alguma. Alguma. Logo, se José não quiser pagar João, ele não paga. Até porque o negócio foi feito só entre eles, não foi dada a devida publicidade, certo? Então é outro ponto negativo. Outro ponto negativo é que, no caso de uma venda como essa, não se tem certidões negativas, não sabe se o imóvel está regular, não tem o recolhimento de impostos, não tem o recolhimento de taxas, nada, zero. Não é apresentado nenhum documento pessoal do comprador e do vendedor para saber que os dois estão fazendo essa transação. Logo, não existe publicidade. Outro ponto negativo do contrato de gaveta. E aí, antes de começar a nossa live, eu recebi a dúvida de uma das nossas seguidoras que diz o seguinte: eu tinha um imóvel e o meu esposo vendeu esse imóvel através de um contrato de gaveta. Como que fica? E aí, vamos lá. Se esse imóvel, eu tenho duas possibilidades. Se esse imóvel ele foi vendido, contrato de gaveta, com a autorização da seguidora, qual é a implicação jurídica disso? Ela vai sofrer todas as implicações da falta de segurança que eu citei anteriormente. Todas. Possibilidade de não pagamento, não foi dada a publicidade. Ela pode ainda responder por dívidas desse imóvel. Se não pagar o IPTU, é cobrado no nome do antigo, do real dono, né? Porque como não foi transferido via cartório, via tabelionato, logo o dono ainda é o dono antigo. A dona ainda é a dona antiga. Tratando-se do casal, o casal ainda é dono do imóvel.
Então vai sofrer todas aquelas implicações que eu acabei de trazer. Possibilidade de não pagamento, falta de publicidade, o imóvel está irregular. Se esse imóvel ele é um imóvel financiado e não teve a intervenção da instituição financeira, aí eu vou trazer a lei 8.004/90, o seu artigo 1º, que está até aqui, que eu coloquei no início da nossa live. Vamos lá. Lei 8.004 de março de 1990 diz o quê? O mutuário do sistema financeiro habitacional pode transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes do respectivo contrato. Note que a lei não proíbe que você venda para terceiros, observando o disposto nessa lei. E aí vem o desde que você observe as seguintes regras. Parágrafo único do artigo que eu acabei de ler, que é o artigo 1º. A formalização de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão relativos a imóvel financiado através do sistema de financiamento de habitação ou sistema financeiro de habitação, dar-se-á em ato concomitante à transferência do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da instituição financiadora. E aí você pergunta assim, mas doutor, o que é isso que você acabou de dizer? Me conta essa história direito. Conto sim. Ou seja, você pode fazer a transferência desde que essa transferência, não só da propriedade, mas também do financiamento, tenha a intervenção, ou seja, tenha a ciência, a instituição credora, ela saiba dessa transferência, para que não fique algo somente entre duas pessoas, para que ela também possa se precaver, porque muitas vezes o comprador pode ser um devedor insolvente, ele pode não ter solvência, ele pode não ter liquidez para pagar a dívida, e aí o banco tem que fazer toda uma verificação de crédito para saber se essa pessoa que está adquirindo ela pode arcar com as parcelas. É uma segurança que o banco tem, até porque o financiamento não foi feito só com dinheiro particular, foi feito também com dinheiro público. Sistema financeiro habitacional é um programa, né? É um sistema público, tá? Então, de aquisição de imóveis, quer seja para moradia, quer seja para fins comerciais, mas existe aí o munus público, né? A parte pública. Então, pode fazer a transferência? Pode fazer a transferência, tanto do imóvel quanto do financiamento, mas a instituição credora, ou seja, o banco, tem que estar ciente disso, ok? Então, assim, existem as vantagens, entre aspas. Quais são as vantagens? É um caminho mais rápido, menos burocrático, só. Serve de prova? Depende de quem vai julgar, tá? É bom a gente trazer isso. Serve de prova? Depende de quem vai julgar. Se quem for julgar, se o juiz ele entender que isso pode ser uma fraude, que acontece muito do contrato de gaveta servir de fraude, porque como ele não tem registro, eu posso fazer um contrato de gaveta aqui e alegar que o imóvel já tinha sido vendido para terceiro lá atrás, que é a famosa grilagem. A grilagem ela trabalha nesse sentido, né? É um título falso, é um título podre, que atesta que o imóvel foi vendido para terceiro de boa fé. E aí o terceiro de boa fé não pode ser prejudicado. Um outro quesito que eu gostaria de trazer, ainda na dúvida da nossa seguidora, a respeito do imóvel vendido para terceiro por um contrato de gaveta, através de um contrato de gaveta, eu trouxe a primeira hipótese. A primeira hipótese... Olá, Cristina, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live, tá? Se puder, mande para mais pessoas, para que mais pessoas possam saber desse assunto. Estou quase finalizando, mas esse finalzinho aqui é bom. Então, eu trouxe duas hipóteses para o caso dela. Primeira hipótese, ela consentindo e recaindo sobre ela todos os riscos de um contrato de gaveta, quer seja a falta de segurança, quer seja a falta de registro, quer seja a falta de publicidade. E se for um imóvel financiado, a falta de ciência do banco. E ainda um detalhe que eu acabei de me lembrar. Em muitos contratos de financiamento, a venda particular, através de instrumento particular,
pode fazer com que o banco antecipe todas as parcelas, porque é causa de quebra de contrato, tá bom? Então, muitas vezes está previsto no contrato que se o mutuário, ou seja, a pessoa que financiou, vender esse imóvel através de um contrato particular, o banco pode antecipar todas as parcelas e já executar a dívida, ou seja, já pode reaver o imóvel se ele quiser. Então, o banco, sabendo, tendo ciência, ele pode reaver o imóvel. Então, a pessoa que vendeu, achando que o terceiro iria assumir as parcelas, pode ser que ele nem assuma, porque se o banco souber, ele pode antecipar as parcelas e fazer aí a retomada do bem, certo? E aí vem o segundo caso dessa nossa seguidora. O segundo caso é ela não ter consentido com a venda do bem, ou seja, ela não assinou, ela não deu a chamada vênia marital ou outorga uxória. Mas, doutor, me conta essa história direito. É o nome daquela assinatura que o marido autoriza a esposa a vender um imóvel, ou que a esposa autoriza o marido a vender um imóvel que é o bem do casal, chama-se vênia marital ou outorga uxória. Então, se o marido dela vendeu através de um contrato de gaveta o imóvel que era um bem do casal e ela não deu autorização, esse contrato é nulo. Ele é de plano nulo. Não há nem o que se falar. Nulo de pleno direito. Não há nem o que se falar. E aí nós já temos aí duas hipóteses. Primeiro, não foi dada publicidade. Segundo, não tem uma formalidade que deve ser cumprida na venda de imóveis, que é a outorga uxória ou vênia marital, certo? Mas, doutor, como é que eu faço para fazer uma compra segura, uma venda segura de um imóvel? Primeiro ponto, você deve procurar um profissional da área, de preferência um advogado, para poder fazer a interpretação do contrato de compra e venda, para que esse contrato de compra e venda seja registrado ou no tabelionato de notas ou no cartório de registro de imóveis, para que seja feita a minuta, um instrumento público, e a partir daí esse contrato se aperfeiçoa. Por quê? Porque no contrato nós vamos colocar as cláusulas, né? O advogado ele coloca as cláusulas, ele interpreta as cláusulas, quer seja a cláusula de pagamento, quer seja a cláusula de entrega do imóvel, para que possa haver essa tradição. E aí um detalhe, se o comprador, depois de registrado um instrumento público de compra e venda desse imóvel, não fizer o pagamento, ele não pode adentrar no imóvel. Ele só pode adentrar no imóvel depois de feito o pagamento. Comprovou o pagamento? Ok. Aí sim pode ser feita aí essa tomada de posse. Essa tradição passou a ser perfeita. É o chamado aperfeiçoamento do negócio jurídico. E fora isso, eu tenho a questão do recolhimento de impostos, eu tenho a questão das certidões negativas, que o imóvel está livre e desembaraçado. Então, você quer fazer uma compra segura? Procure um profissional, procure um advogado, para que ele possa te instruir, para que ele possa conduzir esse processo de compra e venda. E por último, tenta imaginar a dor de cabeça, que acontece muito, tá? Eu me lembrei desse detalhe antes da gente finalizar. Estamos quase finalizando aqui. A pessoa comprou um imóvel por contrato de gaveta e olha que azar. O vendedor morreu. O vendedor vai e morre. E agora? Como é que você faz para provar que esse imóvel é seu? Como é que você vai transferir agora esse imóvel se o vendedor morreu e você tem só um contrato de gaveta? E se os herdeiros ingressarem com uma ação de abertura de inventário, vai constar que o imóvel é do vendedor e o vendedor já está falecido? Como que você vai fazer a defesa? Muitos juízes, lembra do que eu falei? Eles entendem o contrato de gaveta até como ilegal, como fraude.
Então, fique ligado, porque nem sempre ele vai servir como prova. Para alguns juízes ele pode servir como prova, para outros não. Então, uma segurança também a mais que você pode ter na venda, na compra e venda do contrato de gaveta é o reconhecimento das assinaturas. É uma forma de você dar um pouco mais de segurança. É um contrato totalmente inseguro, mas é uma forma de você dar um pouco mais de segurança para que você possa, ao final, se acontecer uma eventualidade dessa, pelo menos dizer assim, ó, tá aqui, a assinatura é dele, tá reconhecida a firma dele, tá? Para que você não fique de todo desresguardado. A recomendação primordial: não faça contrato de gaveta, mas se fizer, tome o máximo de precaução. Registre tudo, guarde todos os recibos, todos os títulos, que pode ser que venha a servir como prova, ok? Então, me conte essa história direito de hoje. Foi sobre o contrato de gaveta. Espero ter sanado todas as dúvidas. Se você ainda tem dúvida, mande no nosso Messenger, manda uma mensagem para mim. Eu vou deixar uma caixinha, vou até abrir uma caixinha após a nossa live, para que você possa mandar dúvidas e nós postarmos essas dúvidas, tá? O seu anonimato vai ser preservado, seu nome não vai aparecer, mas vai aparecer somente a dúvida que você mandou para o nosso perfil. Quero agradecer a presença de todos, muito obrigado, tenham uma ótima semana, fiquem na paz do Eterno, mande essa live para outras pessoas, tem aqui ó, no cantinho ó, aquele aviãozinho de papel, mande para mais pessoas, para que mais pessoas possam saber a respeito do contrato de gaveta. E daqui a pouco eu já vou anunciar o tema da live da próxima segunda, é o nosso episódio número 3, para que vocês possam ir se preparando. Pega papel, pega caneta para poder mandar a sua dúvida e mande para mais pessoas. Curte, comenta e compartilhe. Ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Um forte abraço a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau.